Bem-vindo, bem-vinda a essa aula onde a gente vai desenvolver uma aplicação que busca letras de músicas. E aqui embaixo na descrição tem um link com um repositório onde você pode baixar o boilerplate inicial desse projeto, que já tem o HTML e o CSS prontos, e a gente vai focar só no JavaScript puro para desenvolver essa aplicação. Então aqui na tela eu estou te mostrando o resultado final da aplicação, em que quando a gente digita o nome da música ou de um artista, se eu digitar, por exemplo, Led Zeppelin e pressionar Enter ou clicar no buscar, a gente vê uma listagem de músicas do Led Zeppelin. Se aqui embaixo a gente clicar em próximas, a gente vê que as próximas 15 músicas popularam a interface e que um botão anteriores surgiu. Se a gente clicar no anteriores, as 15 músicas anteriores são exibidas, e se a gente clicar para ver a letra da Stairway to Heaven, que é uma música que ninguém conhece, a gente vê o nome da música, o nome da banda e a letra da música exibida na tela. E é essa aplicação que a gente vai desenvolver agora. Então eu já baixei os meus arquivos iniciais do repositório que eu linkei na descrição, e eu tenho um index.html com a marcação da aplicação, um style CSS com os estilos dela e um app.js vazio. E a primeira coisa que a gente vai fazer é armazenar em uma constante a URL da API, onde a gente vai buscar as letras das músicas. Então a gente vai declarar uma const API URL que recebe uma template string com essa URL, que é a api.lyrics.ovh. A documentação dessa API não é lá essas maravilhas, mas é uma API fácil da gente trabalhar e que disponibiliza todas as letras. Tem muitas APIs de letras de músicas que não fazem isso, a menos que seja paga uma taxa, e esse não é o caso aqui. E agora, aqui em cima, a gente vai obter as referências dos elementos do DOM que a gente vai usar, que vão ser esse form, esse input, essa UL aqui embaixo e essa div. Então, a gente vai inserir uma const form que recebe o document.querySelector, que recebe uma string com o seletor CSS do elemento que a gente quer obter, que é o form. Aqui abaixo, a gente vai obter a referência do input de busca, que a gente vai chamar de search input, que recebe document.querySelector, que recebe o search. Vamos obter também a UL na qual as músicas vão ser inseridas. Então, const songs container, que recebe document.querySelector, que recebe songs-container. E por último, a gente também vai obter a div, que é o container dos botões que trazem as músicas anteriores ou as próximas. Então const prev and next container, que recebe prev-and-next-container. Vamos ver se a gente realmente obteve todas essas referências? Aqui abaixo a gente vai inserir um console.log, que vai exibir no console um objeto com a form, a search input, a songs container e a prev and next container. Se a gente salvar, a gente vê no console um objeto com a propriedade form, que armazena a referência do formulário, a propriedade search input, que armazena a referência do input de busca, a propriedade songsContainer, que armazena a referência da UL que a gente vai preencher com as músicas, e a propriedade prev-and-next-container, que se a gente posicionar o DevTools aqui embaixo, a gente vê que ela armazena a referência da div que a gente vai preencher com os botões próximas e anteriores. Qual que é o nosso próximo passo? A gente pode começar criando uma função que vai executar uma ação quando o formulário for enviado. Então eu vou remover esse console.log daqui e a gente vai inserir um form.addEventListener, e a invocação desse addEventListener vai receber como primeiro parâmetro o nome do tipo de evento que a gente quer ouvir, que é o submit. E aqui no segundo parâmetro, a gente vai inserir uma função com o parâmetro event, e para evitar
que esse form realmente seja enviado e a página seja recarregada, a gente vai inserir que quando esse form tentar ser enviado, a gente vai dizer ao browser que a gente não quer que esse form seja realmente enviado, porque a gente vai lidar com esses dados do form aqui dentro dessa função. Então a gente vai inserir a invocação do event.preventDefault, e agora que a gente impediu que esse form fosse enviado, no momento em que o usuário pressionar Enter ou clicar no botão para enviar o form, a gente pode obter o valor que foi digitado no input de busca. Para fazer isso, aqui abaixo a gente vai inserir uma const search term que vai receber a string que foi inserida no input. E para obter essa string, a gente vai inserir search input, que é a referência do input que a gente armazenou aqui em cima, ponto value. Se aqui abaixo a gente inserir um console.log que exibe o search term e salvar, se aqui no input a gente inserir Pink Floyd e pressionar Enter ou clicar no buscar, a gente vê no console o valor que foi digitado no input no momento da tentativa de envio do form. Agora observa o seguinte, se eu inserir Pink Floyd e alguns espaços no final e alguns espaços no início dessa string e enviar esse form, aqui no console a gente vê que esses espaços foram considerados, porque espaços em branco também são caracteres. O que a gente pode fazer para que isso não aconteça? A gente pode usar o método trim. Se aqui no value a gente encadear a invocação do trim, o trim vai pegar esse valor e vai retornar uma string com os espaços em branco do começo e do final da string removidos. Se a gente salvar e inserir Pink Floyd e alguns espaços no final e alguns espaços no início e enviar esse form, aqui no console a gente vê que os espaços em branco foram removidos da string. Então todas as vezes em que você precisar remover espaços em branco, ou tabulação, ou uma nova linha do início e do fim da string, você pode usar o método trim. E uma outra precaução que a gente pode tomar é evitar que o form seja enviado sem a pessoa ter digitado nada nele. Se a gente vier aqui no input, deixar ele vazio e submeter o form, a gente vê uma string vazia exibida no console, ou seja, uma string que tem nenhum caractere. Para evitar isso, a gente pode fazer com que, se houver essa tentativa de enviar nenhuma string, uma mensagem pedindo para a pessoa digitar um termo válido seja exibida na tela. Então a gente vai inserir um if que verifica o search term. Uma string vazia, booleanamente falando, é um valor false. Tanto é que se a gente vier aqui no console e inserir a invocação do construtor boolean, e se a gente passar uma string vazia, false é retornado. Só que o if só vai ser executado se o que tiver dentro desses parênteses resultar em true. E como que a gente vai fazer esse search term quando for uma string vazia resultar em true? A gente vai dizer que o search term não é true. Ou seja, se o valor do search term é uma string vazia, por exemplo, booleanamente falando, o search term aqui dentro desses parênteses vai resultar em false. Só que a gente vai negar esse false com esse operador not. Se a gente vier aqui no console e inserir not false, o retorno vai ser um true. E como essa expressão vai retornar true se o search term for uma string vazia, o que a gente passar dentro do bloco desse if vai ser executado. E dentro desse bloco, a gente vai obter a referência dessa UL com o ID SongsContainer. E vamos inserir dentro dela uma LI com uma mensagem pedindo para o usuário digitar um termo válido. Então a gente vai inserir SongsContainer, que é essa const que armazena a referência da UL, e a gente vai encadear uma propriedade chamada innerHTML. Essa propriedade pode ser usada como um getter ou como um setter. Se a gente mover esse console.log aqui para dentro do bloco do if e exibir a SongsContainer
console.innerHTML, se a gente salvar, quando a gente envia o form com uma string vazia, a gente vê exibido no console o HTML que a UL tem dentro dela, que é nada, porque ela é uma UL vazia, ela não tem HTML dentro dela. Se a gente vier aqui dentro da UL e inserir uma LI com um oi dentro, se a gente salvar e enviar o form com uma string vazia, a gente vê o HTML que essa UL contém dentro dela, que é a LI com um oi. Então, nesse caso, essa inner HTML está fazendo o papel de getter, porque ela está obtendo o valor do HTML dentro da UL. Agora eu vou remover essa LI e deixar a UL vazia novamente. E é o seguinte, se a gente remover esse console.log daqui, e se a gente atribuir uma string que contém uma marcação HTML para essa propriedade, ela vai fazer o papel de setter, porque ela vai setar, ela vai estabelecer um HTML dentro dessa UL. Então a gente vai inserir um sinal de atribuição e dizer que o HTML interno da UL vai ser uma template string que contém a abertura e um fechamento de uma tag LI, e essa LI tem uma classe chamada warning-message. E dentro dessa LI, a gente vai inserir, por favor, vírgula, digite um termo válido. Se a gente salvar e enviar o form com uma string vazia, a gente vê na tela a mensagem que a gente acabou de setar. Se a gente clicar com o botão direito do mouse nessa mensagem e selecionar Inspect, a gente vê que a nossa LI foi convertida em HTML e foi inserida dentro da UL. Qual que é o nosso próximo passo? É implementar o que vai ser feito caso a string tenha sido inserida corretamente. Se uma string com o nome do artista ou da música foi inserida, a gente precisa fazer uma requisição desses dados que a API tem. Então, aqui abaixo do if, a gente pode invocar e criar uma função que vai fazer uma requisição buscando essa música ou artista que foi inserido no input. Então, eu vou inserir a invocação de uma função chamada fetch songs e vou passar como argumento a string que foi inserida no input, que é a search term. Só que observa o seguinte, se houve a tentativa de uma string vazia ser enviada, esse if vai ser executado e essa LI vai ser inserida na tela. Só que se a gente não fizer com que o restante do código abaixo desse if não seja executado, a fetchSongs vai ser invocada. E isso não pode acontecer, porque ela vai buscar uma string vazia na API. Como que a gente pode evitar isso? Existe a forma comum que é a gente inserir um else e executar a fetchSongs dentro desse else, mas como esse if está dentro de uma função, a gente pode descartar esse else. Se aqui na última linha do if a gente inserir um return, automaticamente esse else se torna descartável, porque observa que se o bloco do if for executado, esse return vai parar a execução da função e todo o código abaixo do return vai ser ignorado. Ou seja, essa invocação da fetchSongs não vai acontecer, ok? E agora a gente pode criar a fetchSongs. Então, acima desse listener de eventos do form, a gente vai inserir uma const fetchSongs que recebe uma função com um parâmetro term e dentro dessa função a gente vai fazer a requisição das letras das músicas. Primeiro, a gente vai fazer essa requisição usando promises e depois a gente vai ver como refatorar essa função usando async-await. Se você ainda não sabe como trabalhar com promises, pausa esse vídeo agora e clica no link do vídeo que eu fiz sobre promises, que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Para você entender async-await, é fundamental você entender promises e a natureza das operações assíncronas. E eu explico isso com detalhes no vídeo sobre promises que está aqui na descrição desse vídeo. Então, para fazer essa requisição, a gente vai usar um método chamado fetch. O fetch é uma versão moderna para a gente fazer requisições AJAX no browser.
AJAX é um sinônimo para Asynchronous JavaScript and XML. Em outras palavras, esse termo representa a possibilidade do código JavaScript que a gente escreve fazer requisições assíncronas para que dados sejam obtidos sem que a gente precise recarregar a nossa página. Como que o fetch funciona? O fetch é um método que, ao ser invocado, faz uma requisição HTTP e traz dados da URL que você especifica como argumento, que no nosso caso vai ser essa API URL. Só que a gente precisa passar alguns parâmetros para essa URL. Então, como argumento do fetch, a gente vai inserir uma template string com uma interpolação da API URL /suggest/ e uma interpolação do term, que é o termo da busca que está sendo passado para esse parâmetro term. Então, através da invocação desse fetch, a gente está pedindo ao browser que ele traga dados de um outro lugar. E esse outro lugar é essa URL que a gente passou como argumento. Só de fazer isso, se a gente salvar e se a gente inserir Led Zeppelin e pressionar Enter, se a gente vier aqui na aba Network do browser e clicar aqui nessa URL, a gente vê que os dados que a gente buscou já estão disponíveis aqui no browser. Então, o nosso próximo passo é obter esses dados no nosso código. Como que a gente faz isso? Esse método fetch retorna uma promise com um objeto response. Se ele retorna uma promise, a gente pode encadear nele a invocação de um then. Esse then vai receber uma função com o parâmetro response, e dentro dessa função, se a gente inserir um console.log e passar essa response, se a gente salvar e inserir Led Zeppelin e pressionar Enter, a gente vê esse objeto response aqui no console. Aqui no HTML, eu vou inserir um autofocus no input para quando a página for carregada, esse input já esteja pronto para receber a string. E eu vou inserir um parâmetro value e passar para ele o valor Led Zeppelin. E aí, todas as vezes que a página for carregada, é só a gente pressionar Enter e o request vai ser feito. Então, a gente tem esse objeto response que representa a resposta do request que a gente fez. Só que para obter de fato o corpo dessa resposta, a gente precisa formatar ela para JSON. E para fazer isso, a gente vai remover esse console.log daqui, vamos retirar essas chaves da arrow function e vamos fazer essa arrow function retornar o resultado da invocação do response.json. Essa invocação vai resultar em uma promise que é resolvida com o resultado do passeamento do corpo da resposta para JSON. E como a gente está retornando essa promise, aqui abaixo a gente pode encadear a invocação de um outro then que recebe uma função com o parâmetro data. Se dentro dessa função a gente inserir um console.log, passar o data e salvar, se a gente enviar o formulário, a gente vê no console um objeto que a API enviou para a gente com 3 propriedades. A data, que armazena um array com 15 itens, no qual cada item é um objeto que, dentre outras propriedades, tem uma propriedade title com o nome da música e tem uma propriedade artist, que armazena um objeto com informações do artista ou da banda, e esse objeto também tem outras 2 propriedades, que são total, que é o total de resultados obtidos nessa busca, e uma propriedade next, que armazena uma URL com os próximos 15 resultados dessa busca. Então aqui na propriedade data, a gente tem um array de 15 objetos, e se a gente fizer um outro request para essa URL, para esse endpoint que a next armazena, a gente obtém um outro array com os próximos 15 objetos. Então, agora que a gente obteve essa resposta usando promises, a gente pode refatorar essa função para uma função async. Por que é importante você aprender a trabalhar com async await? Porque ele vai permitir que você escreva código baseado em promises como se fosse síncrono,
de uma maneira mais confortável para você escrever e mais legível e fácil de compreender. Então a primeira coisa que a gente vai fazer para usar async await nessa função é inserir a palavra-chave async na declaração da função, para a gente indicar que essa função agora é uma função assíncrona. E aqui dentro, ao invés de usar o encadeamento de métodos then, a gente vai inserir uma const response e essa const vai receber a promise resolvida que essa invocação do fetch retorna. Mas, como o fetch executa uma operação assíncrona, a gente tem que fazer com que primeiro o fetch faça a requisição, obtenha a resposta e só então, depois dele obter a resposta, ele retorne essa resposta encapsulada em uma promise e depois disso a gente vai desencapsular o valor dessa promise e armazenar nessa const response. Como que a gente faz isso? Antes da invocação do fetch, a gente insere a palavra-chave await. O que vai acontecer aqui? Essa invocação do fetch vai ser executada e a requisição vai acontecer. E enquanto a resposta dessa requisição não chegar, nenhum código dessa linha para baixo vai ser executado. Ou seja, essa palavra-chave await vai pausar a execução do restante dessa função até que a resposta dessa invocação seja obtida. Quando a resposta dessa invocação for obtida, essa expressão vai resultar em uma promise e o await vai atribuir para a const response o valor que essa promise está encapsulando. E só depois disso, as linhas abaixo dessa atribuição vão ser executadas. Se aqui abaixo a gente comentar esse código, e se a gente inserir um console.log, passar a response e salvar, se a gente buscar por Led Zeppelin, a gente vê o objeto response exibido no console. Então a gente tem esse objeto response que representa a resposta do request que a gente fez e para a gente obter de fato o corpo dessa resposta, a gente precisa formatar ela para JSON. E para fazer isso, a gente vai inserir uma const data que recebe await e em seguida a invocação do response.json. Por que é necessário usar o await antes de converter essa resposta para JSON? Porque o response.json resulta em uma promise. Se a gente remover o await e aqui nesse console.log a gente inserir data e salvar, se a gente buscar por Led Zeppelin, a gente vê que a gente obteve uma promise. Se a gente inserir o await antes do response.json, esse await vai esperar essa promise ser resolvida e depois disso vai atribuir só o valor dessa promise para const data. Se a gente salvar e buscar por Led Zeppelin, a gente vê que a gente obteve o valor da promise em que o response.json resulta, que é esse objeto cheio de informações que a API enviou para a gente. Então observa que a gente eliminou o uso dos then e conseguimos obter o mesmo resultado. Essas duas linhas de código fazem a mesma coisa dessas três, só que aqui a gente tem uma forma mais limpa de escrever e ler o código. Se você quer se aprofundar ainda mais no async await, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link de um vídeo em que eu falo em detalhes sobre o async await. Eu vou remover esse código comentado daqui. Então agora que a gente está obtendo as informações sobre o artista ou a música pesquisada, qual que deve ser o nosso próximo passo? A gente pode começar a implementar a inserção dessas informações na tela. E a gente vai fazer isso através de uma função chamada insert songs into page, que vai receber esse objeto que a data está armazenando. Então acima da fetch songs, a gente vai inserir uma const insert songs into page, que recebe uma função com um parâmetro songs_info. E dentro dessa função, a gente vai pegar as informações desse objeto que está sendo recebido por parâmetro, vamos inserir essas informações dentro de uma string, que vai ser o nosso template HTML, e vamos inserir esse template HTML na tela.
E existem várias formas da gente fazer isso. A gente pode fazer isso usando um for each ou um reduce, por exemplo. Na aula passada, a gente desenvolveu uma Pokédex e eu mostrei como fazer esse tipo de implementação com um reduce. E hoje eu vou mostrar como a gente pode usar um map para fazer essa operação. O nosso primeiro passo dentro dessa função vai ser obter a referência da UL na qual a gente vai inserir a listagem das letras de músicas disponíveis. E aí a gente vai fazer essa UL receber o nosso template HTML. Então eu vou inserir songs container, que é a referência dessa UL, e vou inserir um ponto inner HTML, recebe, e por enquanto a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer essa inner HTML receber uma template string vazia, e aqui acima a gente vai declarar um console.log para exibir o songs.info. Se a gente salvar e clicar em buscar, a gente vê um objeto com as informações das músicas exibido no console. Então, para usar o map, primeiro a gente precisa obter esse array que a propriedade data armazena. Então, eu vou remover essa template string daqui e a gente vai inserir songs.info.data para a gente acessar o array de objetos com as informações das músicas, .map. O que o map vai fazer? É o seguinte. Eu fiz um vídeo inteiro falando só sobre o map. É praticamente impossível você assistir esse vídeo praticando junto comigo e não entender como que ele funciona. Esse vídeo está linkado aqui na descrição e aqui nessa aula eu vou resumir rapidamente como esse método funciona. Mas se esse é o seu primeiro contato com esse método, depois dessa aula, assiste o vídeo sobre o map que eu vou deixar aqui na descrição, porque nele você vai ter mais exemplos e casos de uso. Combinado? A gente vai vir aqui no console e declarar uma const numbers que recebe um array com os itens 1, 2 e 3. E vamos pressionar Enter. E aqui abaixo a gente vai inserir numbers, ponto e a invocação do map. O map vai receber uma função como argumento. Então a gente vai inserir uma função que tem um parâmetro item e a gente vai fazer essa função retornar um valor. E muita atenção aqui para três coisas. Primeira coisa, essa função vai ser executada para cada item desse array. Segunda coisa, o map sempre vai retornar um novo array. E terceira coisa, toda vez que essa função for executada, o valor que ela retornar vai ser adicionado como item desse novo array que o map vai retornar. Então imagina que a gente quer obter um novo array com cada um desses números multiplicados por 2. A gente pode fazer isso retornando o item, que é o item que está sendo iterado atualmente, multiplicado por 2. Se a gente pressionar Enter, a gente vê o nosso novo array no console. O que aconteceu aqui? É o seguinte, essa função foi executada para cada item desse array numbers. E o fluxo dessas execuções foram, na primeira vez que ela foi executada, o item atual desse parâmetro era o número 1. 1 multiplicado por 2 resulta em 2. Então, nesse novo array que o map estava criando, o número 2 foi adicionado como primeiro item. Depois disso, essa função foi executada pela segunda vez, só que dessa vez, esse item do parâmetro correspondia ao segundo item do array, que é o número 2. 2 multiplicado por 2, 4. Então 4 foi adicionado como segundo item desse novo array que o map estava criando. E depois disso, essa função foi executada pela terceira e última vez, e dessa última vez, esse parâmetro item correspondia ao terceiro e último item do array, que é o número 3. 3 multiplicado por 2 resulta em 6, então 6 foi adicionado como terceiro item desse novo array que o map estava criando. E nesse ponto, como a função já foi executada para todos os 3 itens do array, então o novo array com os novos itens que o map criou é retornado. Então você vai usar o map quando você quiser obter um novo array
com a mesma quantidade de itens do array original, só que com cada item transformado. E é exatamente o que aconteceu aqui. A gente obteve um novo array com a mesma quantidade de itens do array original, só que com cada número multiplicado por 2. E o que a gente vai fazer aqui com o nosso array de objetos? Através do map, a gente vai gerar um array de strings de LIs, vamos transformar esse array em uma única string de LIs e vamos inserir essas LIs dentro da UL. Então esse map vai receber uma função com o parâmetro song e a gente vai fazer essa função retornar uma template string. E essa template string vai ter uma abertura e um fechamento de uma tag LI, e dentro dessa LI, só para a gente testar, a gente vai inserir uma interpolação da song.title. Se a gente copiar esse map, inserir ele dentro desse console.log, formatar ele para uma linha, comentar essa atribuição e salvar, se a gente clicar em buscar, a gente vê que o map gerou para a gente um array com 15 LIs em formato de string. Mas Roger, não tem como a gente inserir um array na página. Exatamente. E é por isso que a gente precisa converter esse array em uma só string de LIs para inserir essa string na tela. Como que a gente pode fazer isso? Aqui no final da invocação do map, a gente pode encadear a invocação do método join. O que o método join vai fazer? Ele vai retornar uma nova string com todos os itens do array concatenados e separados por vírgula. Então, se a gente salvar e clicar em buscar, a gente vê uma string com todos os itens do array concatenados, e se a gente observar bem, a gente vê que entre uma LI e outra existe uma vírgula separando essas LIs. Só que para a gente inserir essas LIs dentro da UL, a gente precisa remover essas vírgulas. Para fazer isso, a gente pode passar para o join um argumento opcional. Esse argumento opcional é um separador. Se a gente vier aqui no join e passar uma string com um pipe e salvar, se a gente clicar em buscar, a gente vê que agora o separador entre uma LI e outra é o pipe que a gente especificou como argumento. Então, para ter nada entre uma LI e outra, a gente pode especificar uma string vazia como argumento do join. Se a gente salvar e clicar em buscar, a gente vê que agora nada separa uma LI da outra. Então, se a gente descomentar essa atribuição da innerHTML, fazer a innerHTML, receber esse map do console.log, remover esse console.log e salvar, se a gente clicar em buscar, a gente vê as nossas LIs na tela. Se a gente clicar com o botão direito do mouse e selecionar Inspect, a gente vê as nossas LIs inseridas na marcação da página. Então, agora que a gente viu que a inserção está funcionando, a gente vai cuidar do restante da marcação dessas LIs. Eu vou quebrar essa LI para a linha de baixo e também vou quebrar essa interpolação em uma linha isolada. E aqui na abertura da LI, a gente vai inserir uma class chamada Song. Vamos envolver essa interpolação em uma abertura e fechamento da tag span. E nessa tag span, a gente vai inserir uma class chamada Song-artist. E dentro dessa tag span, a gente vai inserir a abertura e o fechamento de uma tag strong, que na verdade vai ficar aqui antes dessa interpolação. Depois da strong, a gente vai inserir um espaço, um hífen e um espaço, e dentro dessa strong, a gente vai inserir uma interpolação da song.artist.name para a gente obter o nome do artista. Se a gente salvar e clicar em buscar, a gente vê que as nossas LIs já estão estilizadas. Agora, dentro da LI, a gente vai inserir a abertura e o fechamento de uma tag button, que vai ser o botão que a gente vai exibir ao lado do nome da banda e da música, e quando o usuário clicar nesse botão, a gente vai exibir a letra da música.
E essa tag vai ter uma classe btn, vai ter um atributo data, -artist, que vai receber uma interpolação da song.artist.name e vai ter um atributo data, -song, -title, que vai receber uma interpolação da song.title. Daqui a pouco eu vou te mostrar o porquê desses atributos data_artist e data_song_title. E aqui dentro da button, a gente vai inserir ver letra. Se a gente salvar e clicar em buscar, a gente vê as nossas LIs já estilizadas e com o nome do artista, o nome da música e o botão para ver a letra da música. Eu vou clicar nesses 3 pontinhos aqui do DevTools e vou selecionar a opção Dock to Write para a gente visualizar melhor a interface enquanto a gente implementa o nosso código. E agora, depois dessa UL, a gente precisa ver se essa busca do artista ou da música resultou em mais músicas do que as músicas que estão sendo exibidas aqui. Lembra que esse objeto SongsInfo tem uma propriedade next com uma URL que entrega os próximos 15 resultados da busca? Se acima dessa atribuição a gente inserir um debugger e salvar, se a gente selecionar a aba Sources e clicar em buscar, a gente vê que um breakpoint foi criado dentro da função, e se a gente repousar o mouse sobre o parâmetro SongsInfo, a gente vê que ele é um objeto que tem uma propriedade next. Se a gente fizer um outro request para essa URL, para esse endpoint que a next armazena, a gente obtém um outro array com os próximos 15 objetos desses 299 resultados para essa busca. E quando esse request é feito, a gente não está vendo agora, mas esse objeto com as próximas 15 músicas vai vir com uma propriedade chamada prev, de previews. Ou seja, vai vir uma propriedade com um link para as 15 músicas anteriores. Então, sabendo disso, a gente pode remover esse debugger daqui e abaixo dessa atribuição da string para inner HTML, a gente vai criar uma verificação para checar se esse objeto SongsInfo tem uma propriedade next ou uma propriedade prev. Então a gente vai inserir um if e especificar que se SongsInfo.prev é verdadeira ou se SongsInfo.next é verdadeira, dentro do if a gente vai inserir os botões de anteriores e próximas músicas aqui dentro dessa div que a gente já obteve a referência aqui nessa cons prev_next_container. Então a gente vai inserir que a prev_next_container.inner_html vai receber uma template string. Dentro dessa template string, a gente precisa gerar o HTML que a gente vai inserir dentro da div. E nesse HTML, a gente precisa inserir o botão de próximas e ou anteriores, caso eles devam existir. Como que a gente pode fazer isso? Dentro dessa template string, a gente vai inserir uma interpolação e dentro dessa interpolação, a gente vai criar uma verificação para ver se a SongsInfo.next existe. Se ela existir, a gente vai inserir dentro da div um botão com o texto próximas. Se ela não existir, a gente vai inserir uma string vazia, ou seja, nada vai ser inserido dentro da div. Então a gente vai inserir SongsInfo.next e em seguida um ternário. Nesse ternário, a gente vai dizer que se a propriedade SongsInfo.next existir, a gente vai retornar uma template string com a abertura e o fechamento de uma tag button e o texto desse botão vai ser próximas. Agora, se SongsInfo.next não existir, esse ternário vai retornar uma string vazia. Se a gente salvar e clicar em buscar, vier aqui no console, recarregar essa página, porque o debugger não deixou ela carregar automaticamente. Se a gente clicar em buscar, e se a gente rolar a página até o final, a gente vê que o nosso botão foi inserido depois da listagem das músicas. Se a gente clicar no botão com o botão direito do mouse e selecionar Inspect, a gente vê que o botão foi inserido dentro da div que a gente especificou. Então, já que a gente já conseguiu inserir esse botão dentro da div,
a gente pode estilizar ele e adicionar nele um evento de clique que vai buscar as próximas músicas. Então a gente vai inserir uma class que recebe btn e a gente também vai inserir um evento inline de clique. Então onClick vai receber a invocação de uma função chamada getMoreSongs, que a gente ainda vai criar, e a invocação dessa função vai receber como argumento o valor da propriedade next do songsinfo, que é a URL na qual as próximas músicas devem ser buscadas. Então a gente vai inserir uma string e dentro dessa string uma interpolação da songsinfo.next. Se a gente salvar e clicar em buscar, a gente vê aqui no fim da página que o nosso botão foi estilizado, e se a gente clicar nele e vier aqui na aba console, a gente vê um erro dizendo que getMoreSongs, que é a função que a gente passou como valor do onClick, is not defined. E claro que ela não foi definida, porque a gente ainda não criou ela. Mas antes de criar essa função, a gente vai criar o botão com o texto anteriores. E para fazer isso, com o cursor do mouse na linha dessa expressão, eu vou segurar Shift e Alt e pressionar seta para cima para duplicar essa linha. E para substituir as ocorrências da songsinfo.next nessa linha, eu vou selecionar essa primeira ocorrência e pressionar Ctrl D para que a próxima ocorrência desses caracteres seja selecionada. Então, eu vou substituir esse next por prev. E aqui dentro do botão, eu vou substituir a palavra próximas por anteriores. E depois desse if, a gente vai limpar o inner HTML dessa div. E a gente poderia inserir um else aqui para fazer isso. Mas o else é desnecessário nesse caso, se dentro desse bloco do if, a gente inserir um return. Porque como a gente está dentro de uma função, se o if for executado, o código que tiver abaixo desse return não vai ser lido. Então se alguma dessas condições do if não for verdadeira, aqui abaixo do if, a gente vai limpar o inner HTML dessa div. E daqui a pouco a gente vai ver esses dois botões na tela. Mas primeiro, a gente precisa criar essa função getMoreSongs que a gente está executando quando esses botões são clicados. Então aqui acima da InsertSongsIntoPage, a gente vai inserir uma const getMoreSongs que recebe async, porque essa função vai fazer uma requisição, e para isso a gente vai usar o async_await nela. Vamos especificar um parâmetro URL e dentro dessa função a gente vai copiar o código que essa função fetchSongs tem e vamos colar esse código aqui dentro da getMoreSongs. Obviamente a gente vai refatorar esse código da aplicação, mas primeiro a gente vai fazer ele funcionar. Depois que a gente fizer o código funcionar, a gente refatora. Só que dessa vez, ao invés de receber essa URL, esse fetch vai receber como argumento a URL que essa função está recebendo por parâmetro, que são as próximas músicas ou as músicas anteriores. Vamos testar? Se a gente salvar e clicar em buscar e rolar para o fim da página, a gente vê o nosso botão de próximas músicas. E se a gente clicar nesse botão, a gente vê um erro de CORS no console. O que está acontecendo aqui? CORS é uma sigla para Cross Origin Resource Sharing. De maneira resumida, ele é uma especificação do W3C que, quando é implementada pelo navegador, permite que um site acesse recursos de outro site, mesmo estando em domínios diferentes. Então, o que está acontecendo aqui é que a API permitiu que a gente fizesse um request inicial, que é o request em que a gente buscou as primeiras 15 músicas, mas quando a gente tenta obter as próximas 15 músicas, a gente recebe esse erro de CORS. Tem algumas formas da gente solucionar isso, mas uma das formas mais fáceis e rápidas no nosso caso, e se você quiser usar nos seus projetos também, é usar um proxy. E a gente vai usar um proxy do Heroku, que é uma plataforma de host que tem um proxy de CORS chamado CORS Anywhere. Então se a gente vier aqui no Google e inserir Heroku CORS Anywhere, um dos primeiros resultados que a gente vai obter
é esse repositório no GitHub. Se a gente acessar esse repositório, a gente vê um exemplo em que a gente pode adicionar os headers manualmente, mas para a gente resolver esse problema mais rápido, a gente vai vir aqui abaixo em Live Examples e a gente vai copiar esse primeiro link, que é o courseanywhere.herokuapp.com. Eu vou fechar essa aba com o Ctrl W e aqui na invocação do fetch, a gente vai inserir uma template string como argumento, vamos colar a URL do Heroku que a gente copiou e depois dessa barra a gente vai inserir uma interpolação da URL que está sendo recebida por parâmetro. Se a gente salvar, clicar em buscar e clicar nesse botão próximas, a gente vê que agora as próximas 15 músicas foram inseridas na tela e que o nosso botão de músicas anteriores foi exibido. Porque agora o objeto que a gente recebeu da API, com as informações das músicas, veio com uma propriedade prev. Se aqui na Get More Songs a gente inserir um console.log, passar a data e salvar, se a gente clicar em buscar e clicar nesse botão próximas, a gente vê no console que agora o objeto que a gente obteve tem essa propriedade prev, que é uma URL com as 15 músicas anteriores. Então, se a gente clicar no botão Anteriores, a gente obtém as músicas anteriores e o botão Anteriores é removido da tela, porque aqui dentro desse if, a gente inseriu que se songsinfo.prev existir, esse botão é inserido dentro da div. Se a songsinfo.prev não existir, ao invés de inserir esse botão dentro da div, a gente insere uma string vazia. E se a gente clicar em próximas, até que todas as músicas tenham sido obtidas, a gente vê que só o botão anteriores é exibido. Se a gente clicar em anteriores, a penúltima listagem das músicas é exibida novamente. Então agora que a gente fez a listagem das músicas ser exibida, a gente precisa adicionar a funcionalidade desses botões ver letra, para que a letra da música seja exibida quando esse clique acontecer. Como que a gente pode fazer isso? Observa que esses botões estão sendo criados através do JavaScript depois que o DOM inicial é carregado. Então, uma das formas da gente adicionar esse evento de clique nos botões é adicionar um evento de clique no elemento pai desses botões, que é essa URL com o ID SongsContainer. E a gente já obteve e armazenou a referência dessa URL aqui na SongsContainer. Então, abaixo do Event Listener do form, a gente vai inserir songscontainer.addEventListener. E a invocação desse addEventListener vai receber como primeiro parâmetro o nome do tipo de evento que a gente quer ouvir, que é o click. E aqui no segundo parâmetro, a gente vai inserir uma função com o parâmetro event, e dentro dessa função, primeiro a gente vai inserir um console.log e passar o event. Se a gente salvar, clicar em buscar e aqui na listagem de músicas, se a gente clicar no nome da música, a gente vê no console o objeto event. E se a gente investigar esse objeto, a gente vê uma propriedade target que armazena a referência do elemento no qual o evento de clique aconteceu. Isso significa que se a gente clicar nesse botão, por exemplo, a gente vai obter um outro objeto event que tem uma propriedade target que armazena a referência do botão que foi clicado. Sabendo disso, quando esse clique acontecer, a gente pode verificar se o elemento que foi clicado foi um botão. Se for um botão, como a gente inseriu esses atributos DataArtist e DataSongTitle nos nossos botões, a gente vai usar o valor desses atributos para fazer um novo request para a API, dizendo, olha, eu quero a letra dessa música desse artista. E a API vai responder com um objeto com a letra da música. Então, eu vou remover esse console.log daqui e primeiro a gente vai armazenar numa const a referência do elemento que foi clicado. Então, const clicked element recebe event.target. E aqui abaixo, a gente vai verificar se o nome da tag que foi clicada é um button.
Como que a gente pode fazer isso? A gente pode usar a propriedade TagName. Se aqui no console do browser a gente limpar esses objetos e inserir document.querySelector e passar input, a gente vai obter a referência do primeiro input que for encontrado na página, que é esse único input de busca das músicas. E já que essa expressão resulta na referência do elemento, se a gente encadear um ponto TagName, a gente vê que a gente obteve uma string com o nome da tag em caixa alta. Então aqui abaixo a gente vai inserir um if e vamos especificar que se clickedElement.tagName é igual a string button com todas as letras maiúsculas, dentro desse if a gente vai obter os valores dos atributos dataArtist e dataSongTitle que essa tag button tem. E para fazer isso, a gente vai usar um método chamado getAttribute e armazenar esse valor em uma const. Então a gente vai inserir uma const artist que recebe clickedElement, que é a referência do elemento que foi clicado, .getAttribute. E como argumento desse método, a gente vai passar o nome do atributo no qual a gente quer obter o valor, que é o data-artist. E abaixo dessa const, a gente vai inserir uma outra const que armazena o valor do atributo dataSongTitle. Então const songTitle recebe o clickedElement.getAttribute e como argumento desse método, a gente vai passar o data-song-title. Se aqui abaixo a gente inserir um console.log que exibe um objeto com as propriedades artist e songTitle, se a gente salvar, clicar em buscar e clicar em qualquer lugar aqui na listagem de músicas, nada é exibido no console. Mas se a gente clicar em um botão, a gente vê exibido no console um objeto em que a propriedade artist armazena o nome do artista, que é Led Zeppelin, e a propriedade songTitle armazena o nome da música, que é Stairway to Heaven. Então agora que a gente obteve esses dados, a gente pode fazer uma requisição enviando eles para a API para a gente obter a letra dessa música. E a gente vai fazer essa requisição em uma função separada que pode se chamar fetchLyrics. Então a gente vai remover esse console.log daqui e vamos inserir a invocação da fetchLyrics e como argumentos dessa função a gente vai passar a artist e a songTitle. Então aqui acima desse evento na songsContainer a gente vai inserir uma const fetchLyrics que recebe async e uma função que tem os parâmetros artist e songTitle. E dentro dessa função, a gente vai inserir essas duas const que a fetchSongs tem, que são o resultado da promise que o fetch retorna e o resultado da promise que o response.json retorna. Só que dentro desse fetch, a gente vai usar outra URL que vai ser a seguinte. A gente vai inserir uma interpolação da API URL e em seguida a gente vai inserir /v1 uma interpolação do artist que a gente está recebendo nesse parâmetro e uma interpolação do songTitle que é recebido nesse parâmetro. Se aqui abaixo a gente inserir um console.log, passar a data e salvar, se a gente clicar em buscar e clicar em ver letra, a gente obtém um objeto com uma propriedade lyrics que armazena a letra da música. Observa que no final da linha a gente tem um caractere newline que é representado por essa seta. E se a gente repousar o mouse sobre o valor dessa propriedade lyrics, a gente vê a letra da música em um só parágrafo e não dá para a gente saber quando uma linha termina e outra começa. E a gente vai tratar isso daqui a pouco, ok? Então agora a gente precisa inserir a letra da música no HTML. E para fazer isso, a gente pode usar a inner HTML novamente. Então a gente vai remover esse console.log daqui e vamos inserir songsContainer, que é a referência da UL que está exibindo a listagem das músicas, .inner
HTML, que recebe uma template string. E dentro dessa template string, a gente vai inserir a abertura e fechamento de uma tag li que vai ter uma class chamada lyrics-container, e dentro dessa li a gente vai inserir a abertura e o fechamento de uma tag h2, e eu vou formatar essa indentação da li, e dentro dessa tag h2 a gente vai inserir a abertura e o fechamento de uma tag strong, e dentro dessa tag strong a gente vai inserir uma interpolação do song title, que é esse parâmetro aqui em cima, e depois do fechamento da tag strong a gente vai inserir um espaço, hífen, espaço, e vamos inserir uma interpolação do artist que está sendo recebido nesse parâmetro. Então nesse H2 a gente vai exibir o nome da música e do artista, e abaixo desse H2 a gente vai inserir a abertura e o fechamento de uma tag P que tem uma class chamada lyrics, e dentro desse parágrafo a gente vai inserir uma interpolação da data, que é essa const que recebe o objeto com a propriedade lyrics, e vamos inserir .lyrics. Se a gente salvar, clicar em buscar e clicar em ver letra, a gente vê na tela o nome da música, o nome do artista e um único parágrafo com a letra da música. Tem dois problemas aqui: essa letra nesse parágrafo único, e se a gente vê o fim da página, a gente vê que o botão das próximas músicas ainda está sendo exibido. Então primeiro a gente vai fazer com que quando a gente clicar no botão para ver a letra da música, tudo o que tiver dentro dessa div com o ID prev and next container seja removido. Para fazer isso, dentro desse if, dessa função aqui abaixo, que é a função que lida com o que vai acontecer quando um elemento da UL é clicado, a gente vai dizer que se o elemento clicado é o botão de ver a letra da música, a gente vai remover o HTML dos botões de dentro da div que está abaixo da UL que exibe a letra. Então abaixo dessas const, a gente vai inserir prev and next container .inner HTML recebe uma string vazia. Se a gente salvar, selecionar a aba Elements do DevTools e observar a div, a gente vê que ela está vazia, e quando a gente clica em buscar, a gente vê que o HTML do botão para as próximas músicas foi inserido dentro dela. Mas se a gente clicar em ver letra, o HTML dentro da div é removido. Eu vou selecionar novamente a aba Console do DevTools, e agora a gente precisa formatar a letra das músicas, porque é complicado você ler a letra de uma música sem quebra de linhas. Qual que é a maneira mais eficiente de se manipular uma string? Usando regex. Caso você ainda não saiba, regex é uma abreviação de Regular Expression, que são padrões usados para a gente dar match em combinações de caracteres em strings. E os estudos desses padrões por si só dariam um curso gigante, porque é um assunto muito vasto, mas que não é o foco dessa aula. O que a gente vai fazer agora é entender como que a regex que a gente precisa criar vai resolver o nosso problema com as letras das músicas. Então aqui, abaixo da data, a gente vai armazenar numa const a string da letra da música tratada. Então const lyrics recebe data.lyrics para a gente obter a string com a letra da música, e a gente vai encadear nessa string a invocação do método replace. O que o replace faz? O replace, como o próprio nome já diz, vai substituir um caractere de uma string por outro, e esse método recebe dois argumentos. O primeiro é a string que a gente quer substituir, e esse primeiro argumento pode receber ou uma string ou uma regex. E o segundo argumento é o caractere que vai substituir o caractere que a gente passou no primeiro argumento. Então, se eu vier aqui no console do browser, inserir a string rogermelo.com.br.replace e passar como primeiro argumento uma string O, que é o caractere que eu quero substituir nessa string, e passar como segundo argumento uma string X maiúsculo, que é o caractere que vai substituir o O que a gente passou no primeiro argumento,
Se a gente pressionar Enter, a gente obtém a string com a primeira ocorrência do O substituída pelo X maiúsculo. Só que a gente não quer substituir só a primeira ocorrência do O, a gente quer substituir todas as ocorrências. E para fazer esse tipo de manipulação e outras manipulações mais sofisticadas, a gente pode usar regex. Então, se aqui nessa invocação do replace a gente remover esse primeiro argumento e inserir /O/G e pressionar Enter, a gente obtém a string com todas as ocorrências do O substituídas pelo X. E é esse tipo de manipulação que a gente vai executar dentro desse nosso replace. Aqui no primeiro argumento, a gente vai inserir uma regex que substitui os caracteres de quebra de linha, que são carry age return ou line feed, que é uma nova linha. Então a gente vai inserir // e dentro dessas barras a gente vai inserir abertura e fechamento de parênteses para a gente criar um grupo de captura, e dentro desses parênteses a gente vai inserir uma barra invertida e um R para a gente capturar qualquer carry age return. E vamos inserir uma barra invertida e um N para a gente capturar qualquer line feed. Então essa expressão vai capturar qualquer carry age return que em seguida tenha um line feed. Só que além disso, a gente também quer capturar qualquer carry age return isolado e qualquer line feed isolado. Então depois do /n, a gente vai inserir um pipe que representa que a gente quer capturar na string ou o que está à esquerda desse pipe ou o que está à direita. Então, à direita do pipe, a gente vai inserir que a gente quer capturar qualquer carry age return isolado, então barra invertida R, ou então pipe, qualquer line feed isolado. E aqui depois da última barra, a gente vai adicionar uma flag G de global para a gente capturar todas as ocorrências desse grupo na string. Feito isso, aqui no segundo argumento, a gente vai inserir que a gente quer substituir todas as ocorrências de qualquer match dessa expressão por uma string com uma tag BR. E dentro desse P, a gente vai inserir só lyrics, que está armazenando o retorno do nosso método replace. Se a gente salvar, clicar em buscar e clicar em ver letra, agora a gente vê a letra da Stairway to Heaven formatada. E se a gente clicar nesse parágrafo com o botão direito e inspecionar ele, a gente vê que os nossos BR foram inseridos entre uma linha e outra. Se aqui no input a gente inserir Iron Maiden e pressionar Enter, a gente obtém uma lista de músicas do Iron Maiden, e se a gente clicar em ver letra, a gente vê a letra da música formatada e exibida. Então agora que a gente fez a aplicação funcionar, a gente pode ver como melhorar o nosso código. Uma das coisas que a gente já pode melhorar de cara é a repetição das invocações do fetch e da obtenção da resposta da API. Então aqui dentro da Get More Songs, a gente pode remover esse console.log daqui. Se a gente selecionar esse await fetch e pressionar Ctrl F, a gente vê aqui no canto superior direito que existem 3 ocorrências dessa string nesse arquivo. Uma delas é a que está destacada na cor laranja na tela, e se a gente pressionar F3, a gente vê as próximas ocorrências dessa string. Se a gente segurar Shift e pressionar F3, a gente volta para a segunda ocorrência, e se a gente fizer isso de novo, a gente volta para a primeira ocorrência. E a gente vê que em todas essas 3 ocorrências existe uma repetição da declaração das const response e data. O que muda nesse padrão é só a URL do argumento do fetch. Então a gente pode isolar essas 2 linhas de código em uma função e fazer essa função receber uma URL como parâmetro. Então aqui em cima, depois da API URL, a gente vai inserir uma const fetch data que recebe uma função async com um parâmetro URL, e dentro dessa função a gente vai ter essas 2 const response e data, só que como argumento desse fetch, a gente vai passar a URL que está sendo recebida aqui nesse parâmetro.
E ao invés de armazenar o valor desse response.json, a gente pode eliminar essa const data e inserir um return aqui. Esse return só vai ser executado depois que o await resolver essa promise que o response.json retorna. E agora a gente vai invocar a fetchData nos lugares onde a gente estava repetindo o fetch. Então aqui na getMoreSongs, a gente vai copiar a URL desse fetch, vamos remover essa linha, vamos fazer a data receber o await e em seguida a invocação da fetchData recebendo por parâmetro a URL que a gente copiou. Se a gente salvar, clicar em buscar e clicar em próximas, a gente vê que as próximas músicas foram obtidas e se a gente clicar em anteriores, as músicas anteriores são buscadas novamente. Então, essa função getMoreSongs continua funcionando normalmente. Se a gente pressionar Ctrl F e pesquisar pelo await, seguido de fetch e abertura de parênteses, a gente encontra a próxima ocorrência da invocação do fetch dentro da função fetchSongs. Então vou pressionar ESC e a gente pode recortar esse fetch, vamos remover essa linha e vamos substituir o response.json pelo fetch que a gente recortou, vamos adicionar data no nome dessa invocação e vamos remover essa linha em branco aqui abaixo. Se a gente salvar, clicar em buscar, a gente vê que as músicas foram inseridas na tela, então essa função fetchSongs continua funcionando normalmente. E se a gente pressionar Ctrl F, pesquisar pelo await, seguido de fetch e abertura de parênteses, a gente encontra a última ocorrência da invocação do fetch dentro da função fetchLyrics. Então, a gente vai recortar esse fetch, vamos remover essa linha, vamos substituir o response.json pelo fetch que a gente recortou, vamos adicionar data no nome dessa invocação e se a gente salvar, clicar em buscar e clicar em ver letra, a gente vê o nome da música, da banda e a letra da música exibida. Então essa função fetchLyrics também continua funcionando normalmente. E a gente pode aproveitar essa oportunidade para refatorar as funções que estiverem exercendo mais de uma única responsabilidade. E essa função fetchLyrics é um exemplo disso. Nas duas primeiras linhas dela, ela obtém a letra da música, mas aqui abaixo, essas linhas estão inserindo a letra da música na página. Então, a gente pode extrair esse código para uma função chamada insertLyricsIntoPage, que recebe como argumento um objeto que contém a lyrics, que contém o artist e que contém song title. Então, aqui acima da fetchLyrics, a gente vai inserir uma const insertLyricsIntoPage, que recebe uma função com o parâmetro lyrics_info. E agora, a gente vai recortar essa inserção do HTML na songs container e vamos colar ela aqui dentro da insertLyricsIntoPage e vamos remover essa linha em branco daqui. Agora, observa o seguinte. Para a gente realmente usar nessas interpolações as propriedades desse objeto que está sendo recebido aqui no parâmetro lyrics_info, uma das formas seria a gente usar a sintaxe lyrics_info.songtitle, por exemplo. Só que para evitar isso, a gente vai usar um destructuring assignment aqui nesse objeto que está sendo recebido por parâmetro. Se você ainda não conhece o Destructuring, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu fiz explicando como que essa feature funciona. Então a gente vai envolver esse objeto que está sendo recebido por parâmetro. Em parênteses, vamos inserir uma expressão de Destructuring e vamos inserir lyrics para a gente obter o valor da propriedade lyrics que esse objeto que está sendo recebido por parâmetro tem. E vamos inserir também artist e song title. Vamos testar se a letra vai continuar sendo inserida na tela? Se a gente salvar, clicar em buscar e clicar em ver letra, o nome da banda, o nome da música e a letra continua sendo exibida sem nenhum warning no console.
Será que tem mais funções com excesso de responsabilidade na nossa aplicação? Observa que aqui em cima a gente tem a Insert Songs into Page, que nessas primeiras linhas realmente está inserindo a listagem de músicas na página, só que nesse if, o que está sendo inserido na página são os botões para as próximas músicas e para as anteriores. Ou seja, a gente pode isolar o código dessa atribuição que está acontecendo dentro do if em uma função insert, next, and prev buttons, que vai receber songsinfo como argumento. Então, acima da insert songs into page, a gente vai inserir uma const insert next and prev buttons, que recebe uma função com o parâmetro songsinfo. Vamos recortar essa atribuição do HTML, vamos colar ela aqui dentro da insert next and prev buttons, vamos formatar essa atribuição e aqui dentro desse if a gente precisa manter esse return para que, caso esses botões sejam inseridos na tela, essa linha que atribui uma string vazia seja ignorada, e aqui dentro do if a gente invoca a insert next and prev buttons. A gente poderia muito bem poupar a linha desse return e inserir ele na frente dessa invocação. O resultado seria o mesmo. Só que se daqui a alguns meses eu ler esse código de novo, a minha primeira interpretação vai ser de que eu estou retornando um valor no qual essa invocação resulta. E não é isso que está acontecendo aqui. Eu só estou usando esse return para não ter que encadear um else nesse if e passar essa linha dentro do else. Então, por isso, eu vou manter esse return aqui abaixo da invocação, porque no futuro, se eu revisitar esse código e bater o olho nesse return, o fato dele estar abaixo dessa invocação já vai me fazer interpretar que ele está aqui para que essa função pare de ser executada depois dessa linha. E agora, a gente pode aplicar um destructuring nessas duas funções também. Então aqui nesse parâmetro songsinfo, a gente vai inserir um destructuring da prev e da next. E isso faz com que a gente possa eliminar as 4 ocorrências da songsinfo ponto. E aqui nesse parâmetro, a gente vai fazer um destructuring da data, da prev e da next. E isso permite a gente remover essas ocorrências da songsinfo ponto. E aqui, como argumento da invocação da insert next and prev buttons, a gente vai inserir um objeto com as propriedades prev e next. E no parâmetro desse map, a gente vai inserir um destructuring na artist e na title. E para não precisar usar artist.name, no destructuring da artist, a gente vai inserir 2 pontos e um outro destructuring da name. Então agora, a gente pode remover as ocorrências da song.artist. E da song. Se a gente salvar, clicar em buscar, a gente vê que a listagem das músicas foram inseridas na tela, e aqui abaixo, se a gente clicar em próximas, as próximas 15 músicas são exibidas, e se a gente clicar em anteriores, o botão anteriores some e as primeiras músicas são listadas novamente na tela. Ou seja, as nossas funções Insert Songs into Page e Insert Next and Prev Buttons continuam funcionando. E agora que a gente consertou as funções que tinham excesso de responsabilidade, a gente pode desacoplar as nossas funções de callback dos Event Listeners. Então aqui nas últimas linhas da nossa aplicação, acima do evento da Songs Container, a gente vai inserir uma const handle songs container click, que recebe essa função que a gente declarou como callback desse click. E como segundo argumento desse listener de eventos, a gente insere a referência da handle songs container click. E a gente vai fazer o mesmo na função de callback do submit to form. Então, acima desse listener de evento do form, a gente vai inserir uma const handle form submit, que recebe essa função que a gente declarou como callback desse submit, e como segundo argumento desse listener de evento, a gente insere a referência da handle form submit.
E uma última melhoria que a gente pode fazer nessa aplicação é a gente limpar o valor do input quando o submit for feito. Então, dentro da handle form submit, que eu escrevi errado e vou consertar agora, dentro dessa função, depois que o valor que foi digitado no input for armazenado na search term, aqui abaixo a gente vai inserir que o search input.value vai receber uma string vazia. E abaixo dessa atribuição, a gente também pode inserir que o input vai voltar a ter foco depois que ele for limpo. Porque se for necessário inserir um termo de busca nesse input por 2 vezes seguidas, o usuário não precisa pegar o mouse e clicar no input de novo antes de digitar. Então a gente vai inserir search input, ponto, e a invocação do método focus. Se a gente salvar e aqui no index.html a gente remover esse value com um Led Zeppelin e salvar, a gente vê que quando a página é carregada, o foco já está no input. Se a gente inserir Iron Maiden e pressionar Enter, o input é limpo, o foco do input já é ativado de novo e a listagem das músicas é exibida na tela. Se a gente inserir Led Zeppelin, pressionar Enter e ver o final da tela, a gente vê o botão que traz as próximas músicas. Se a gente clicar nesse botão, as próximas 15 músicas são exibidas e o botão que traz as músicas anteriores é exibido. Se a gente clicar nesse botão, as músicas anteriores são exibidas e o botão de músicas anteriores desaparece porque essas são as primeiras 15 músicas. Se a gente for para o topo da tela e clicar no botão para ver a letra da Stairway to Heaven, a gente vê o nome da música, o nome da banda e a letra da música. Só que agora a gente está fazendo essa aplicação rodar com um código refatorado em que cada função tem uma responsabilidade única. E com isso a gente chega ao fim de mais uma aula onde a gente desenvolveu uma aplicação com JavaScript puro. E se você ficou até o fim dessa aula, parabéns pelo esforço e muito obrigado por me acompanhar até aqui. Um abraço.